uma das coisas que sempre deixou os cristãos confusos é a possibilidade de exercer algo que eles consideram secular como vocação divina. Ainda é mais estranho, para alguns, quando essa vocação passa pela escrita e não se limita apenas a leitores cristãos. E por isso, eu hoje trago-te um pouco da vida e obra de Francine Rivers, uma escritora norte-americana que já contava com vários livros publicados antes mesmo de se converter totalmente a Cristo. E para isso, eu tenho comigo a Thaís Oliveira, que é autora, formada em História e mestre em Educação Básica, e ela vai ajudar-me a contar-te um pouco mais sobre a forma como esta mulher continua a desempenhar a sua vocação sem precisar de abrir mão da sua fé e ainda a partilhar valores e princípios através da escrita. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Thaís, eu confesso que eu ouvi falar pela primeira vez da Francine Rivers num episódio, aqui também para o Entre Linhas, gravado com a Noemi Nicoletti, que eu sei que não é estranha para ti também. Conheço. E quando eu perguntei a ela se ela poderia dar alguma sugestão de autoras que fossem cristãs, que escrevessem bons romances cristãos, ela falou na Francine Rivers e ela, já no final da entrevista, puxou-me mesmo a curiosidade de ler, volta a ler um romance, porque eu estava assim meio de porta fechada, né? Uhum. Porque eu era muito reticente com livros de romance por causa de todo o meu medo de voltar a mergulhar num mundo muito ilusório, muito fantasioso, mas eu mesmo assim decidi dar a chance e fui ler o best-seller dela, que é Um Amor Incondicional, aqui na versão em Portugal, que aí no Brasil é Um Amor de Redenção, certo? Isso, maravilhoso. Um dos meus preferidos também. Sim. Eu acho que é de todo mundo. Eu também acho que sim. Mas aquilo que mais me fascinou, para ser bem sincera, foi descobrir que a autora, ela já era escritora. Sim. Após uma verdadeira conversão a Cristo, então aí é que foi despertado nela uma noção de que sim, é possível eu desempenhar uma vocação divina a partir da escrita, e isso não precisa única e exclusivamente ser só literatura cristã. Agora, da minha pesquisa feita, o que eu percebi é que tu conheces muito mais da trajetória da autora, então conta-nos mais um pouquinho sobre isso. É bom, talvez eu não conheça tanto assim, porque eu não sou uma especialista, mas eu acompanho o trabalho da Francine há há quase uns 10 anos, mais ou menos. E a história dela é muito interessante, porque ela conta, mesmo no Amor de Redenção, no finalzinho, não sei se na sua versão tem a notinha dela no final, mas ela conta, né, que ela vem de um lar cristão, ela cresceu na igreja, mas ela não teve um relacionamento com Deus assim de imediato, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com adolescente e eu digo que filho de crente não é crentinho, né? A gente tem essa, não sei Exato. se vocês têm essa expressão aí em Portugal, mas filho de peixe é peixinho, né? Mas Uhum. com o filho do cristão não é assim que acontece, né? Você precisa introduzir a fé a ele, mas uma hora ele vai escolher. E na vida da Francine eu vejo muito disso. Né? Ela veio de um lar cristão, ela teve essa oportunidade de conhecer o Senhor, mas ela só teve a verdadeira conversão dela quando ela estava quase ali aos 40 anos. E ela comenta como que a fé para ela antes foi uma coisa bem mais banal, porque realmente não tinha significado, né? E nesse processo em que ela não era verdadeiramente convertida, ela já era escritora. E ela, eu não sei se ela chegou a ser uma escritora muito renomada e famosa antes, né, na carreira secular, mas ela escrevia muito. E ela diz que a escrita era para ela como um deus, porque ela encontrou vazão na escrita, né? Ela fugia para o mundo da escrita, ela amava construir seus personagens, e aquilo virou quase um ídolo para ela, porque o marido dela chegava a dizer: entre eu e as crianças, você sempre vai escolher seus livros, né? Então isso mostrava quanto que os livros eram importantes para ela. E é quando ela se converte, e ela comenta que esse foi um processo muito gradual, também não foi algo assim extraordinário que aconteceu, mas foi justamente ela ter mudado com o marido e os filhos para uma outra cidade, onde havia uma igreja, e ela começou a congregar naquela igreja, e ali ela recebeu tanto amor, tanto ensino da palavra, e ela foi sendo introduzida aos poucos, e a partir dali Deus começou a realmente ter um significado na vida dela, e ela foi se convertendo aos poucos, ela e toda a família dela, né, os filhos, o marido, e a partir dali ela realmente conheceu o amor de Deus. E à medida que ela conheceu, ele transformou tudo, né? Não só a maneira como ela vivia, como ela se relacionava com o marido, com os filhos, mas inclusive com a escrita, o que é muito interessante. Eu acho isso fascinante, sabes porquê? Porque nós muitas das vezes temos muito aquela ideia de que
se eu passo a conhecer Deus e agora vou viver uma vida que agrada a Ele, então eu tenho que deitar tudo fora. Às vezes não é tudo fora, mas é as motivações do coração é que têm que ser transformadas. Que eu acho que foi isso que Exato. aconteceu com ela. Eu não sei quais eram as obras que ela escrevia antes, mas talvez até poderiam ser romances mais apelativos, né? Uhum. Porque hoje em dia a gente percebe, não sei como é o movimento aí em Portugal, mas aqui no Brasil, por exemplo, os livros que mais fazem sucesso entre os romances são livros que têm cenas mais pesadas, de conteúdo de A Colleen morte, Hoover e tudo mais é igual. companhia. A febre é igual. Então, e isso é um movimento já antigo, né, da década de 80, que tinha aqueles livros de banca, de revista, que as mulheres compravam muito. Sim. Então, não sei se a Francine chegou a escrever nesse sentido, mas ela fala que ela consumia muitos livros de romance e isso começou a fazer mal para ela também. Então, eu imagino que talvez ela tenha escrevido coisas um pouco mais nesse sentido para mulheres adultas, sabe? Um pouco mais Uhum. de cunho apelativo, não tenho certeza, não estou fazendo um juízo de valor aqui, eu Uhum. estou fazendo uma suposição, mas isso não coube mais à medida que ela foi transformada pelo Senhor, né? E ela comenta que depois que ela se converteu, ela não conseguia nem escrever mais. É como se Deus tivesse tirado a escrita dela, porque ela não conseguia mais escrever daquele jeito de antes. Uhum. E o que ela mais queria nesse momento era ler a palavra. Ela fala que ela lia a Bíblia de capa a capa, de capa a capa, até que ela se deparou com a história de Oséias, ela estudou, e aí ela entendeu que Deus queria que ela contasse aquela história. E a maneira como ela constrói a história de Oséias, né, que a gente vê no Amor de Redenção, amor incondicional aí, né, Uhum. já mostra uma nova escrita dela, uma escrita em que É. Deus está presente, em que ele é o alvo, né. Uhum. Agora é a nossa mente ilusória. Quem nunca quis um Oséias na vida? Pois é, meu Deus. Ela constrói o Michael Zé, é muito príncipezinho, todo mundo quer. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Mas agora, outro facto que eu também considero interessante acerca dela é a forma como a sua escrita não é um clichê. Dá para perceber então, pelo background dela, que ela já era uma mulher bem preparada na escrita, ela já sabia fazer isso muito bem. E é claro que, mesmo agora, a escrita dela não sendo tão apelativa como poderia ser no passado, acaba por cumprir, sim, todos os requisitos que Uhum. consideram uma boa trama, um bom romance. E não é à toa que os livros dela continuam a ser best-sellers e continuam a dar que falar. Contudo, agora nota-se que ela traz uma profundidade de apresentação e desenvolvimento das personagens do início ao fim. Eu recordo-me, por exemplo, das obras que eu já li, que o que mais me marcou foi até um livro da trilogia A Marca do Leão, que aqui é o primeiro livro, Uma Voz ao Vento, pela forma como ela trouxe o contexto, a vida e a visão de três personagens, que eu não vou dar spoilers do que é, vão ter que ler os livros, é assim, é a vida. E ela mostra como é que estas três personagens, com contextos diferentes, que vêm de lugares diferentes, acabam por ter os caminhos cruzados. Só que a Francine também consegue revelar que tem propósitos muito diferentes para cada personagem, ou seja, é aquela noção de que ninguém é igual a ninguém. E mesmo que Uhum. estas estejam de alguma forma interligadas, ela vai dar um significado muito diferente a cada uma. O que é que tu poderias acrescentar mais sobre o estilo de escrita da autora, o desenvolvimento do enredo e também das personagens? Então, como uma leitora, mas também como alguém que gosta muito de escrever, eu percebo na Francine uma grande qualidade de técnica mesmo de escrita, né? Ela consegue construir personagens muito profundos e Uhum, complexos, né? Eles são completamente diferentes e ela brinca muito com contextos históricos também. Então, por exemplo, na marca, nessa série que você citou, que a gente tem ali uma voz ao vento, né, e mais dois volumes, a gente vê personagens muito distintos, de culturas muito distintas, né, mundos muito uhum. distintos. Então ela consegue fazer muito bem. Ela constrói personagens que são complexos, que trazem temas profundos também, né, porque ela nunca aborda temas leves. Eu sempre brinco com as minhas amigas que a gente lê Francine Rives com um paninho, né, para secar as lágrimas, É porque horrível. Eu estou lendo agora A Esperança de uma Mãe. Eu ela já comecei o livro a chorar por causa da personagem principal, mas agora já estou na fase em que estou com raiva da personagem principal. Eu já não sei o que é de fazer. É exatamente assim, você torce, aí tem hora que você chora, tem hora que você odeia alguns personagens, né? A gente pega um ranço de alguns personagens, a gente sempre sofre. Então ela
consegue fazer realmente essa beleza nos personagens, né? Deles serem complexos e deles não serem repetitivos, porque os autores, eles, às vezes, correm o risco de criar padrões de personagens. Às vezes é fácil você criar o padrão daquela mocinha que é toda atrapalhada. Ela não faz isso, ela não trabalha com romance moderno, mas, por exemplo, nos romances contemporâneos, a gente vê muito aquela mocinha que é toda atrapalhadinha, que tem vários problemas pessoais e tal, mas de repente ela encontra alguém que muda a vida dela. A gente nota alguns padrões, né? A Francine não faz isso, ela consegue realmente construir personagens muito diferentes, abordando temas muito complexos e profundos, e ela traz também a fé para esses personagens, sem ficar aquela coisa dogmática, sabe? Porque esse é um cuidado que o autor de ficção cristã, de romance cristão, ele tem que ter. O romance, ele não tem um propósito de ser um sermão, né? O sermão a gente escuta lá no culto, né? Nas nossas participações na igreja, mas o texto em si, ele não tem que ser um sermão, tem que ser leve, para você conseguir passar a mensagem que você quer, né? A mensagem do evangelho precisa estar ali presente na trama, nas conclusões e ações dos personagens, mas não daquela forma como se fosse um sermão. E ela consegue fazer isso muito bem, sem ficar pesado, né? Ela mede ali na medida certa. Então, creio que faz parte dessa carreira dela, que é bem longa, né? Ela já lançou mais de 20 livros best-seller só nessa trajetória dela cristã, então ela teve muitos erros e acertos aí nessa trajetória, e a escrita dela tem inspirado muitos escritores a mundo afora também. Isso é muito legal, porque realmente ela tem uma qualidade técnica muito boa. Sem dúvida. E o que eu também não deixo de reparar, porque até o momento, lá está, eu estou no terceiro livro dela, e tenho ali outro para ler, que por acaso é o segundo desse da Esperança de uma Mãe, e eu já considero ela uma das minhas autoras preferidas. E olha que eu estava bem reticente com romances de novo, então assim, ela conseguiu, ela conseguiu. Você começou pela autora certa. Comecei pela autora certa, na altura certa, com o livro certo, porque ela apanhou-me com a história de Oséias transformada num romance Sim, apelativo. E ela tem uma capacidade de nos levar a cada leitura a épocas de histórias completamente diferentes. Tu há bocado estavas a mencionar que são, nesse livro de Uma Voz ao Vento, que são três personagens com culturas diferentes. E estamos a falar de uma época em que as três se encontram. Mas este sim, agora que eu estou a ler já é séculos à frente, e inclusive o amor incondicional, o amor de redenção, já também é séculos atrás, mas não tão atrás quanto esse, o primeiro que eu falei. Então sim, nós podemos concluir que, para além dela desempenhar um excelente trabalho no desenrolar da trama, existe também um enorme trabalho de pesquisa. E eu sim, acredito que vai muito além dos livros. Eu acredito piamente que ela também deve usar tudo a seu favor. Não só ir até à biblioteca, não só ir até ao Google e pesquisar ou ler artigos e tudo mais. Eu acredito que ela se desloca até os locais, se desloca até museus, para que de alguma forma ela possa passar com muita veracidade tudo aquilo que vai compor o dia a dia daquelas personagens para aquela época histórica. Quão importante é que tu consideras o trabalho de pesquisa num escritor e de que forma é que tu consegues perceber que sem isso não dá? Não é só sentar à frente do computador e escrever. Há um trabalho de pesquisa por trás. Então, como ela escreve livros históricos, né, em que ela realmente viaja no tempo, e ela vai do século I, às vezes ao século XIX, ao século XX, ela realmente precisa de uma bagagem histórica muito grande ali, né, ela precisa se debruçar sobre conceitos culturais, políticos, religiosos de cada época, e esse é um trabalho que deve demandar muito tempo dela, né, porque Uhum, ela tem que consumir uma série de literatura para ela ter esse panorama, né, e isso não só para ela montar os cenários, mas a própria problemática dos personagens, porque ela não pode levar problema, ela até pode levar algumas problemáticas atuais para esses ambientes no passado, mas ela tem que tomar cuidado para não cometer anacronismos, né? uhum, Então, por exemplo, no Amor de Redenção, ela vai abordar o tema da prostituição. E ela conta que esse tema tocou no coração. Ela quis escrever essa releitura de Oséias, não só pela temática bíblica, mas também porque o coração dela queimava muito em relação à prostituição infantil, né? Ela uhum. via, o coração dela ardia em relação a isso, ela queria fazer algo, e se eu não me engano, ela até tem trabalhos sociais em relação a essa temática. Então, ela levou uma problemática que, claro, é antiga também, mas que está muito presente hoje, e nos Estados Unidos tem muitos casos assim, né? A gente vê casos de sequestro, muito intenso. Então, é uma problemática atual que ela levou para o passado, mas sem cometer anacronismos. Então, essa Uhum. pesquisa histórica ela é essencial para que ela consiga fazer isso e
para que ela consiga também construir um mundo que seja verossímil para a gente, né? O livro de ficção, ele é uma ficção e pronto. Você pega um livro de ficção, você sabe, né? Ah, é uma história que foi criada, não é uma história real. Mas ela precisa passar uma veracidade, senão eu Sim. não consumo, né? Se eu começar a ler frases que, ai, ninguém diria isso no mundo real, ou isso aqui jamais aconteceria, você não compra, a não sei que fosse um livro de fantasia e tal, você não compra a história. Então, ela tem um trabalho muito árduo nesse sentido de construir os personagens, construir os contextos. Thaís, antes de nós continuarmos, diz-nos onde é que nós podemos seguir o teu trabalho, inclusive diz-nos também quais são os livros que tu já tens publicados e onde é que os nossos leitores podem adquirir. Beleza. Vocês podem me seguir nas redes sociais, né? É só procurar por Thaís, com H, oliveira.autora. Eu estou no Instagram, no TikTok, e eu compartilho um pouco da minha jornada aí como uma jovem cristã, mas também como escritora, como leitora de ficção cristã. E eu sou autora, né, de romances cristãos. No momento hoje, eu tenho 2 livros de romances cristãos que viraram best-seller aqui no Brasil, que é a série Corajosas, Os Contos das Princesas Nada Encantadas. Em Corajosas, é um livro coletivo, né, que eu escrevi com mais 3 amigas, onde a gente traz releituras dos contos de fadas clássicos, né? Nós pegamos as histórias dos contos de fadas, tipo A Bela e a Fera, a Cinderela, a Tiana do Sapo. Ah, esqueci o título agora. Nós pegamos as histórias antigas e nós recontamos como se as princesas Uhum. fossem garotas cristãs, né? Então a gente traz ali os valores, princípios do evangelho nas tramas dessas personagens, com desafios que fazem parte da juventude, né, da adolescência das meninas, em especial aqui do Brasil, mas que também dialogam com os desafios que as meninas passam no mundo todo, né? E esses Exato. livros têm sido muito bem recebidos, graças a Deus. A gente tem alcançado assim um público muito grande, muito além. Deus tem feito, sabe, além do que a gente podia Uhum. pensar, imaginar, pedir. E agora, em breve, muito em breve, eu vou lançar mais um livro, né? De romance cristão também. Ainda não posso contar detalhes, porque a gente está ainda nessa Uhum. fase de pré-lançamento, sabe? Mas também é uma releitura de uma princesa dos contos de fadas, e é uma história que trabalha muito os desafios ali da adolescência. Inclusive, vou abordar um pouquinho de temas que tem a ver com a Francine Rivers. Na minha personagem também Uhum. é uma garota cristã que não vê na fé sentido, significado, e ela está naquela fase de muita curiosidade da adolescência, sabe? Quer explorar um pouquinho do que tem lá fora, e ela vai Uhum. se aventurar um pouquinho lá fora, mas ela vai aprender muitas lições especiais. Então é isso, eu tenho me dedicado a trabalhar a ficção como uma ferramenta para levar o evangelho, sabe? Principalmente para adolescentes e jovens, né? Cristãs e não cristãs. Os meus livros têm valores e princípios, mas a gente tem dialogado também com meninas que não fazem parte do meio cristão e tem sido alcançada por eles. Tem sido muito gratificante ver o que Deus tem feito através da literatura aqui no Brasil. Que fantástico! E por favor, quando sair o novo livro, fala comigo. Ah, Já beleza, fica pode aqui, deixar. fala comigo. Eu agora vou gostar aqui os nossos ouvintes. Beleza. Agora, para finalizarmos, a escrita, é uma vocação divina. Eu posso ver isso através da Francine Rivers e posso ver isso através de ti também, só por Hum, este pequeno lamiré, como a gente costuma dizer aqui, que tu hum, deste, ao falar do teu trabalho. Só que nós deparamos também com o seguinte: alguns cristãos ainda tendem a ver essa vocação como algo que é muito pouco comparado aos grandes evangelistas que fazem enormes cruzadas, por exemplo. Tu também és escritora, tu trabalhas com adolescentes e jovens, toda a tua vida ela é única, ela não é separada pelo sagrado e pelo secular. sim. Que nova perspectiva é que tu deixas aos nossos ouvintes acerca de aceitarmos a vocação divina também que passa pela escrita, também passa por um consultório médico, também passa apenas por ser professora, também passa por ser apenas um economista. Como é que, mas principalmente a escrita, como é que tu passas essa nova perspectiva para os nossos ouvintes, para que possam ver a escrita como uma vocação divina também? Foi exatamente isso que você disse, né? A gente pode glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, né? Desde uma sala de aula a um livro bem escrito, né? E a gente vê ainda no meio cristão muita reticência quanto à literatura, e principalmente quando a literatura é ficcional, né? Tem muita gente que Uhum. fala assim, ah, mas é ficção, então é mentira, então é coisa do diabo, sabe? A gente vê uns comentários assim, aqui no Brasil, muitos. Mas as pessoas se esquecem que a gente tem um Deus escritor, né? Uhum.
E um Deus extremamente criativo e um Deus que deu importância às histórias desde o começo, desde Gênesis, né? A gente vê o Senhor registrando a história, né? Ele vai escolher homens ali para registrar a história dele e ele vai ensinar o seu povo a importância de falar sobre ele, de contar sobre as histórias dele, né? Isso lá a gente vê em Deuteronômio muito, a história de Israel é toda através da contação de histórias. E quando o próprio filho dele é enviado à Terra, a gente vê um Jesus que também conta histórias, né? Um Jesus rico em contar as parábolas, porque Jesus entendia que ao contar histórias que tinham a ver com o dia a dia do público dele, ele conseguia alcançar mais as pessoas. Nem sempre ele alcançava porque os corações deles estavam endurecidos, mas Jesus estava contando histórias. Então eu vejo o Senhor como um contador de histórias, e é claro que quando eu me vejo como escritora, eu sei que eu não sou nada comparado às Sagradas Escrituras, né? O que eu faço não substitui de forma alguma as Sagradas Escrituras, mas eu vejo Deus levantando homens e mulheres através da literatura para continuar contando histórias que apontem para ele, né? A gente sabe que a literatura, de um modo geral, ela ensina, né? Não é à toa que as nossas crianças leem na escola e a gente cresce, vai lendo, a gente consome um jornal, a gente consome uma obra literária, que é ficcional ou não, porque a literatura ensina. Por que a literatura não pode ensinar coisas referentes ao evangelho também, né? Por que a gente não pode passar uma mensagem bíblica através de uma história? Por que a gente não pode chamar para reflexão, para o questionamento? Então, quando esses questionamentos vêm, eu logo tento fazer a pessoa lembrar disso. Nós temos um Deus contador de histórias e um Deus que tem chamado, e não é de agora, mas há muito tempo. A gente tem um clássico da literatura, O Peregrino, por exemplo, que foi escrito no século XVII, se eu não me engano, que foi uma das primeiras obras de ficção cristã e que abraçou pessoas no mundo inteiro há séculos. Então, a ficção, em momento algum, ela vai substituir as escrituras. O propósito dela não é ser um sermão, não é impedir as pessoas de lerem a Bíblia, mas é ser uma ponte, sabe? Ou uma flechinha que Deus lança para alcançar corações. E ali a gente vai levar provocações, vai levar reflexões, vai levar uma mensagem de esperança para aproximar sempre o nosso leitor do Senhor. Então, a literatura, assim como o louvor e tantas outras ferramentas, ela está ali para abençoar e edificar, quando ela é bem feita, né? Quando ela é feita com responsabilidade, e jamais para substituir. O Entre Linhas contou com a participação especial de Thaís Oliveira e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.